Minha amiga e meu amigo, uma comitiva de parlamentares brasileiros, parlamentares de direita, entre senadores e deputados federais, se encontra nos Estados Unidos nesse momento, onde vão se reunir, onde se reuniram primeiramente com os congressistas daquele país e posteriormente vai cumprir algumas audiências com algumas entidades internacionais com o objetivo de denunciar a ditadura que se instalou no Brasil, o desmando. Nós sabemos que a situação do Brasil hoje é extremamente delicada e nós vivemos uma brutal ditadura, onde as pessoas estão perdendo o direito de se expressar, o direito de ir e vir, direito de ter uma conta, direito de ter uma conta bancária, perdendo o direito de trabalhar. Estamos assistindo, e lamentavelmente, prisões sem razões que justifica de centenas e centenas de pessoas sobre a falsa acusação de que as mesmas estavam diretamente envolvidas nos atos de 8 de setembro, de 8 de janeiro, melhor dizendo, quando sabemos que aquele ato reprovável, onde os verdadeiros culpados têm que pagar a altura pelo seu ato, mas nem todos que estão presos participaram desse ato reprovável, estão processadas. Algumas, depois de muito tempo, foram liberadas para viver sobre uma condicional, viver com tornozeleira na perna, vidas arruinadas, o alvorar de um poder sobre o outro, neste caso o judiciário, que se coloca acima do executivo e do legislativo, e esses nada fazem para contrapor. A liberdade de imprensa, tendo em vista que vários veículos de comunicação vêm sendo perseguidos, censurados, alguns tirados do ar. Jornalistas, alguns presos, outros exilados para não serem presos pela ditadura que se instalou aqui no Brasil. Pessoas que, pelo simples fato de estar sentado na frente dos quartéis das Forças Armadas, em cadeiras de praia, com suas Bíblias na mão, homens, mulheres, crianças, idosos, até uma pessoa com autismo, estão sendo condenadas 14, 15, 16, 17 anos e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que essas pessoas não têm foro privilegiado e não deveria estar sendo condenada pelo Supremo, mas sim numa instância inferior. E assim sendo, quando se é julgado pela última instância, a quem recorrer? Vale lembrar que entre os presos, agora liberado para viver com a tornozeleira e processado na iminência de ser julgado, tem um jovem autista que estava vendendo algodão doce quando foi preso. Nós estamos assistindo veículos de comunicação censurados, canais nas redes sociais desmonetizados, uma verdadeira ameaça, uma verdadeira bagunça. E muitas dessas medidas são tomadas de forma monocrática por um ministro que acha que é o dono do mundo e está acima do bem e do mal. Enquanto os cidadãos de bem perdem o direito de se manifestar, perdem o direito de se expressar, ainda que sob a luz da legalidade, o crime organizado está instalado no coração do governo do Brasil atualmente. A gente viu via mídia, a mídia tradicional e as redes sociais, que uma esposa de um traficante, líder do Comando Vermelho do Amazonas, se reuniu por 4 ocasiões com membros do Ministério da Justiça, dentro do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.
e sendo que essa senhora também é parte da gangue e já foi condenada em 2 instâncias. A violência crescente, o tentar de desarmar a população de bem ao mesmo tempo que o governo faz vistas grossas para os delinquentes que estão armados até os dentes. Essa aliança fina do governo Lula com as ditaduras ao redor do mundo, como China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Cuba, Venezuela, Nicarágua, tudo isso é assustador, é inquietante. Não é só inquietante para o Brasil, mas como para o mundo. Por último, a gente está vendo o governo Lula no tocante ao conflito Hamas-Israel, ele demonizar Israel e santificar o Hamas, escolhendo um lado. É claro que esse lado qual ele escolheu não é o lado da população, é o lado do governo dele, o lado dos terroristas. A falta de liberdade que os parlamentares têm de exercer a sua função, discute a matéria meses, anos, passando por diversas comissões, vota em plenário e um ministro do Supremo, numa canetada, joga por terra. Esse mesmo Supremo que não mais se faz guardião da Constituição, mas insiste em querer legislar. E isso, a nossa Constituição não reza. Ela fala em harmonia, mas independência, onde cada um dos poderes constituídos tem uma tarefa a executar e não pode passar do limite. E o Supremo já passou de todos os limites imagináveis. É justamente sobre essa bagunça, essas ameaças, essa perseguição a cidadãos comuns, ao nosso líder maior, Jair Messias Bolsonaro, que de uma forma estranha já foi condenado 3 vezes à inelegibilidade, não podendo concorrer à eleição até 2030, que essa comitiva de parlamentares se encontra nos Estados Unidos para denunciar. No dia de hoje, o primeiro compromisso deles foi com os deputados daquele país, o Capitólio, o Congresso. Eles relataram o que vem ocorrendo aqui no Brasil. E eles próprios chegaram à conclusão que o Brasil vive, sim, uma ditadura. Muitas coisas que estavam acontecendo aqui, eles não sabiam. Não sabiam porque a mídia brasileira, a imprensa brasileira, na sua maioria, omitia os fatos. Pelo fato de ter se vendido, se prostituído para o governo Lula, perderam o compromisso com a verdade. E as autoridades americanas e das demais entidades de direitos humanos estão passando a conhecer a realidade do Brasil via essa comitiva, que está detalhando tudo o que está ocorrendo aqui no Brasil. A coisa mais brutal que a gente pode assistir no Brasil são as prisões arbitrárias, centenas delas. Presos políticos, podemos assim dizer. Alguém disse um dia, em uma democracia não tem presos políticos. Se há presos políticos, não há democracia. E aqui no Brasil há milhares, homens, mulheres, crianças, foram presos de maneira covarde, antidemocrática, à revelia das leis vigentes no país. Pessoas que estão condenando milhares de pessoas, quando essas pessoas que estão condenando deveriam estar sendo condenadas. Elas sim deveriam estar presas. O Brasil virou uma bagunça tão grande que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios já percebeu que vivemos sim uma ditadura. Mas, lamentavelmente, ainda tem uma parcela das pessoas, e não são poucas, são pessoas desprovidas de conhecimento e cultura e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Enquanto cidadãos de bem são perseguidos, humilhados, presos, o crime organizado passeia livre, leve e solto
pelos palácios governamentais. Conforme eu falei, a esposa desse líder de uma organização criminosa, Comando Vermelho. Nós vivemos uma ditadura brutal. Não temos como torná-la público pela imprensa nacional. Essa, em grande parte, está prostituída, vendida, corrompida, na esperança de verbas de publicidade. Por isso, vender o seu compromisso com a verdade e com os fatos. E é justamente pensando nisso, sabendo dessa realidade, que essa comitiva está viajando para os Estados Unidos. Viajou para os Estados Unidos e já deu início aos trabalhos de denúncia do que está ocorrendo aqui. E o primeiro compromisso deles no Capitólio com os parlamentares americanos foi muito boa. Os americanos ficaram horrorizados, porque eles não sabiam o que estava se passando. Conforme eu falei, repito, eles próprios chegaram à conclusão de que o Brasil vive uma brutal ditadura. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O Brasil tem dono, o dono é o povo. O Brasil tem uma carta a ser seguida. A carta é a Constituição. Não adianta esse ou aquele, representando essa facção criminosa, estar no poder, ainda que momentaneamente, tentar usurpar, botar de quatro a nossa democracia, que não vai. Não vai. O Brasil está se levantando, a população está voltando para as ruas, e os parlamentares estão buscando o caminho onde possa ter vez e voz, haja vista que a nossa imprensa, parte dela, uma grande parte, é corrupta, prostituta e vendida. Nós vamos resgatar a nossa democracia. E todos aqueles que por um momento ou por muito tempo arranharam nossa democracia, eis de pagar sobre a luz da legalidade e a altura dos seus atos. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.